Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2022 e infelizmente temos mais uma ação que talvez vise indiretamente atingir o presidente Bolsonaro. Vejam só, nós estamos vivendo um momento difícil no mundo todo, não é só no Brasil, um momento aí de pós-pandemia, em alguns casos, em alguns países de pandemia ainda, um momento onde há uma guerra entre Rússia e Ucrânia, o que tem encarecido o preço de basicamente tudo no mundo todo, principalmente dos combustíveis e, consequentemente, de tudo que é atrelado a eles, né? No Brasil não é diferente, embora a situação aqui tenha sido atenuada pela atuação forte do presidente Bolsonaro, que luta incansavelmente para diminuir os impactos dessa alta no preço dos combustíveis e, portanto, inflação em todo o restante na população mais pobre, né? Aqueles que realmente estão na ponta da linha, que estão numa situação mais difícil, né? Principalmente que foram fomentados aí pelo fique em casa, a economia a gente vê depois, pessoas que estavam desempregadas, que já estavam numa situação difícil e ficaram numa situação mais difícil ainda, né? Então, exemplos disso são a PEC dos benefícios, que foi viabilizada pelo governo Bolsonaro, e também a lei aí que previa o teto máximo de ICMS, né, que é o imposto estadual, sobre os produtos essenciais, dentre eles agora os combustíveis, né? Isso de fato fez com que o preço dos combustíveis aqui no Brasil diminuíssem muito, né? E a Petrobras, para desespero da esquerda, da mídia lacradora, da Miriam Leitão, né, da Xória Leitão, a gasolina baixou pela segunda vez consecutiva em 2 semanas. Algo histórico, algo que eu não me recordo de ter acontecido no passado, né? Foi só trocar a presidência da Petrobras, coisa que a mídia e a esquerda bateram tanto no presidente. Ah, porque não segura um presidente da Petrobras, porque troca toda hora. Tem que trocar mesmo. O presidente Bolsonaro tem a prerrogativa, tem a atribuição e vai ser trocado quantas vezes for necessário, porque o povo brasileiro precisa de um respiro, precisa tirar o peso do Estado das suas costas, o peso dos tributos, né? Essa alta carga tributária que assola a nação. Enfim, toda essa manobra feita pelo presidente Bolsonaro para ajudar o povo mais pobre, o povo mais carente, aqueles que estão mais sofrendo nesse período difícil, tem tirado o sono da esquerda, tem mostrado que o sistema de fato está em desespero e tem tornado ainda algumas pessoas mais inimigas ainda da nação, não só do presidente Bolsonaro, né? Então eles dizem que o presidente ele está fazendo isso visando as eleições e etc. E estão tomando direta e indiretamente algumas ações contra o presidente Bolsonaro. Então vejam só, os governadores não gostaram de ter a redução do ICMS para 17%, porque alguns estados, como o Rio de Janeiro, cobravam 34% de ICMS. É isso mesmo, o Rio de Janeiro cobrava 34%. Mais do que 1/3 do preço da gasolina era composto de imposto estadual. E reduzindo para 17%, né? Foi basicamente a metade. É claro que os governadores não gostaram, mas eles não têm que gostar, porque o princípio da administração pública é essa. O interesse da administração pública deve remeter ao interesse público, portanto, ao interesse do povo, do seu interesse, do nosso interesse. Mas parece que algumas pessoas insistem em não enxergar isso, né? O exemplo mais claro é o que nós vamos ler juntos aqui. Prestem atenção. Moraes suspende pagamento de parcelas da dívida do Maranhão. Em outras palavras, e na minha opinião, isso aqui é um calote com aval do STF, né? Você tem ali a dívida dos estados com a União e agora essa dívida foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, perguntar não ofende, né? Será que isso é uma retaliação do sistema ao presidente Bolsonaro por ter articulado essa diminuição no preço dos combustíveis, né? Basicamente ali do teto do ICMS? Coloca aí nos comentários o que você acha. Sim ou não? Né? Não é só uma pergunta. Perguntar não ofende, né? Então, olha só, o Estado disse ao Supremo que queda da receita com o ICMS inviabilizou o pagamento. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu o pagamento de parcelas a vencer da dívida pública do Estado do Maranhão. A decisão é de 22 de julho, mas só foi divulgada na quarta-feira, dia 27. As dívidas se referem a contratos com a União, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES, né? E também o BID. E Brasil Loan Trust. O montante a ser pago no exercício fiscal de 2022 ultrapassa 611 milhões de reais.
Dá para acreditar, não? Pois é. O governo do Maranhão argumentou que a queda na arrecadação do ICMS, que incide sobre combustíveis, inviabilizou o pagamento da dívida. Será mesmo? Que eu saiba, todos os estados estão no azul. No azul mesmo, até alguns estão no verde. Porque vejam só, antes da pandemia, alguns estados estavam com dificuldade para pagar a folha dos seus funcionários. Quer um exemplo? O Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, tá? Do tucano Eduardo Leite. Alguns estados do Nordeste também estavam na mesma situação. E até alguns do Centro-Oeste, Norte, estavam na mesma situação, com pagamento de funcionários públicos atrasados, né? E aí, quando veio a pandemia, o que o governo federal fez? Repassou bilhões de reais aos estados, e esses estados, ao invés de investirem no combate ao pastel de flango, o que fizeram? Repassaram essas verbas bilionárias aí para pagar contratos atrasados, a folha de pagamento de servidores públicos. Quer dizer, não que não devam pagar realmente os funcionários públicos, tem que ser pagos, mas com verba estadual, não verba destinada a um específico fim, que foi justamente o combate ao pastel de flango, né? Essa é a questão. E como é que os estados estão dizendo aí que o corte no ICMS inviabilizou o pagamento da dívida com a União? É uma mentira, todos eles estão no azul, tá? Segundo Moraes, a queda na arrecadação causada por duas leis complementares acarreta em profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, ou seja, dos estados. O ministro também disse que a restrição à tributação foi decidida de forma unilateral, sem consulta aos estados. Cara, é um negócio surreal, né? Longe de mim querer dar uma aula de administração pública para o ministro Alexandre de Moraes, mas olha, ministro, é como eu disse, o princípio básico da administração pública deve ser remeter-se ao interesse público. É de interesse público redução de impostos? Eu creio que sim. Eu creio que todo mundo vai dizer a mesma coisa se receber essa pergunta. Como é que o senhor pode dizer um negócio desse, né? Que essa decisão foi tomada de maneira unilateral. Cara, você vai perguntar para um governador de um estado que é visivelmente oposição ao governo Bolsonaro se ele quer reduzir o imposto, se ele aceita, se ele concorda. É óbvio que ele vai dizer que não. Não, imagina. É óbvio que não. Segundo ponto, que é básico de qualquer um entender, foi uma decisão tomada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Ou seja, os dois poderes constituídos, executivo e legislativo, que receberam voto para isso, para decidirem esse tipo de coisa. Agora me vem aí uma canetada de um ministro que não recebeu um voto sequer, que não foi ratificado pela soberania popular do voto e simplesmente suspende o pagamento de uma dívida com a União. O dinheiro que certamente seria muito melhor aplicado pelo Executivo Federal do que pelo Executivo Estadual à população. Eu quero que vocês me respondam aí nos comentários, por favor. Vocês concordam com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Que, aliás, não foi só do Alexandre de Moraes, não. Foi também do Fux, ó. Fux suspende pagamento de dívida de Alagoas, tá? Se a gente descer aqui, ó, o montante é de 461 milhões de reais. Somando-se a suspensão do estado do Maranhão, o valor já ultrapassa 1 bilhão de reais. 1 bilhão. O que dá para fazer com 1 bilhão de reais? Muita coisa, né? Pois é. Aonde isso vai parar? Isso aqui pode se criar uma jurisprudência. Outros estados certamente vão impetrar ações no STF ou já impetraram e provavelmente terão essas ações deferidas, né? Será que isso não vai representar aí um custo para o brasileiro, no bolso do brasileiro? Será que essa não é uma tentativa de, digamos, retalhar essa articulação feita pelo Executivo e Legislativo para fazer com que você, cidadão de bem, cidadão que recebe ou que vai ser impactado com alguma dessas medidas, seja impactado, né? Tenha a sua situação atenuada, você que vai receber o Vale Gás ou o Auxílio Brasil, ou o que está sentindo no bolso, na pele, realmente, a diminuição do preço dos combustíveis? É uma pergunta que deve ser debatida, deve ser respondida e uma questão que deve ser debatida por todo mundo. Então peço que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ajude a crescer, deixe seu comentário aí embaixo também e o like no vídeo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.